Passo a palavra, então, ao coordenador deste momento para que nos dê as boas-vindas. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer em nome de toda a coordenação do evento, a participação do professor e doutor Osmani, que irá nos brindar nesta manhã de uma das mais importantes palestras do tema de hoje, que eu diria que é a Convenção Coletiva de Trabalho, uma das mais importantes obrigações de todos os sindicatos. Então, para que seja nos brindar com essa sua palestra, já convido de pronto o nosso professor e doutor Osmani para que nos faça a palestra. Obrigado, uma boa palestra a todos. Bom dia a todos vocês. Eu quero começar agradecendo a confiança e a coragem dos que me convidaram para falar para vocês sobre esse tema que eu não tenho dúvida nenhuma que é muito importante para os sindicatos patronais, além de outras atribuições importantes que eles têm, mas a negociação coletiva, eu diria que realmente, como ele disse, é um dos mais importantes, porque ela, e nós vamos falar isso, obriga a uma quantidade imensa de empresas naquilo que assume. Quando a direção sindical assina uma convenção coletiva, ela está criando obrigações, e geralmente, para centenas ou milhares de empresas que ela nem sabe quem é, e que, por motivos vários, nem participa do sindicato. E eu vou começar por aquilo que eu chamo de contexto normativo, que eu acho que no Brasil, principalmente, não só o negociador, eu acho que todo empresário precisa de saber, mas o negociador principalmente, do país em que nós vivemos. Porque nós temos uma Constituição Federal, que talvez seja uma das maiores do mundo, que tem 344 artigos. Só de matérias trabalhistas, na Constituição, nós temos 46 dispositivos. E aí alguém diz, mas por que tudo vocês querem levar no Supremo Tribunal Federal? Porque está tudo na Constituição. Só que, lamentavelmente, isso daria outra palestra, o Supremo Tribunal Federal não entende assim. O Supremo Tribunal Federal tem um saco comum lá, que quando chega a coisa da Justiça do Trabalho, fala, não, isso aqui não tem ofensa à Constituição. Mas nós temos 46 dispositivos. A CLT, como vocês sabem, tem 922 artigos, na realidade já tem mais, porque de uns tempos para cá começou a fazer artigo tal A, artigo tal B, então já é muito mais de 922. A legislação extravagante, ou seja, leis que tem por aí, que cuidam de relações do trabalho, como fundo de garantia e outras mais, nós temos mais de 100 leis no Brasil. Convenções da OIT, eu diria que até 5 anos atrás, quase ninguém sabia ou queria saber o que era a convenção da OIT. E de uns tempos para cá, os advogados começaram a utilizá-la e principalmente os juízes. Quando não acha nada na CLT, vai atrás de uma convenção da OIT, que é terrível para ser interpretada e aplica. É isso que está dizendo a convenção da OIT. E nós temos 96 convenções ratificadas, porque no Brasil, o que é a convenção ratificada? Se faz na OIT, vai para o Congresso Nacional. Quando o Congresso Nacional ratifica, ela começa a operar como se fosse uma lei brasileira. E nós temos 81 vigentes, que às vezes elas são denunciadas, são modificadas. A Justiça do Trabalho, eu diria que atualmente é um dos maiores entraves para a negociação coletiva. E eu vou dizer mais para frente por quê. É lógico que os juízes, os ministros e o desembargador não acham isso, mas nós que estamos no dia a dia, que temos a obrigação de fechar uma convenção coletiva e que temos a obrigação de gerenciar a empresa, nós sabemos quanto nos custa. A Justiça do Trabalho editou 451 súmulas editadas e tem 329 vigentes. Eu coloco os dois números para mostrar para vocês
que a súmula, você não pode confiar nela também não, porque de repente, por motivos vários, eles mudam o entendimento, cancela, muda de opinião. 592 OJ. OJ é orientação jurisprudencial, é uma quase súmula, mas que normalmente a justiça, os juízes de primeira instância aplicam, porque sabe, se decidir contrariamente, ao final a cláusula, o que vai prevalecer é o que está na OJ. 77 orientações jurisprudenciais transitórias, 120 precedente normativo. O que é precedente normativo? Eu prefiro falar assim, no tempo que tinha dissídio coletivo, alguém é como? Tinha dissídio coletivo tem até hoje. Mas hoje dissídio coletivo é só por comum acordo. Os tribunais já faziam o precedente, que dizia o seguinte: se chegar aqui um pedido sindical desse tipo, a decisão será essa. Ou seja, ninguém pode decidir diferente do precedente normativo. E também a seção de dissídio coletivo editava as suas respectivas orientações jurisprudenciais. Isso em fevereiro de 2015. Hoje esses números devem ter todos aumentados. Isto aí, vocês sabem, não foi eu que inventei, mas é uma grande verdade. No Brasil não se pode prever nem o passado. Alguém vai dizer, mas não se prevê o passado, se prevê o futuro. O futuro é lógico que se prevê. O passado deveria ser imutável. Mas por que não pode prever? E eu vou dar um exemplo típico, que é a famigerada súmula 277. Durante 50 anos, você negociava sabendo que, não, eu posso negociar quando vencer a convenção, se a situação mudar, eu não tiver condições econômicas, não for mais conveniente, nós retiramos isso da convenção. Lógico que dependia da força do negociador de convencer o lado contrário, mas era o que dizia a lei. Aliás, é o que diz a lei. A convenção coletiva só vale durante o período pactuado. Mas o tribunal resolveu, há uns 2 anos atrás, embora durante 50 anos foi isso que prevalecesse, nós vamos mostrar aqui, a dizer que não, agora você negociou, é ad eternum, ou seja, venceu a convenção como se nada tivesse ocorrido, continua incorporado ao contrato individual do trabalho. Então, quem no passado, esse é um dos exemplos que não se pode prever o passado, depois tem muitos outros. Você fez alguma coisa achando que estava seguro, não pode, não vale mais. Súmulas, que eu já disse aí para vocês, aliás, eu não dei detalhes, se alguém não sabe, as súmulas são decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que à medida que vai tendo julgamentos, ele transforma aquilo em súmulas, e dali para frente, qualquer tema que chega lá, será cumprida aquela súmula. As orientações jurisprudenciais são pré-súmulas, ainda não tem toda a formalidade da súmula, mas também já se aplica. Precedente normativo, eu já disse para vocês, estão tomando o lugar da lei. Os juízes não gostam que se diz isso, mas é verdade. A lei diz uma coisa, eles fazem uma súmula entendendo exatamente ao contrário do que está na lei, e você não tem chance de ganhar a causa no judiciário trabalhista, porque ou o juiz vai fazer igual a súmula de início, e se não fizer, isso vai ser reformado no tribunal. Então, hoje no Brasil, o que está mandando é isso. Não se pode confiar nos acordos e convenções coletivas e nem mesmo nas próprias súmulas. Quer dizer, tem uma súmula que fala, não, agora eu posso fazer. De repente, o tribunal reúne aí, muda de ideia, troca os ministros, e aquilo que era verdade não é mais. Então, o que acontece? E aqui para quem advoga, e é para a empresa também. As ações são um jogo de azar. Ninguém sabe como cumprir a lei e não deixar que seja acumulado um passivo trabalhista. Quem falar que sabe, ou está mal informado, ou está mentindo, não tem outra alternativa, porque é impossível saber como cumprir a lei. E a súmula é um exemplo típico. A súmula diz uma coisa, aí você, bom, agora eu sei. Aí eles mudam a interpretação.
Eu vou dar para vocês rapidamente alguns exemplos de insegurança jurídica que nós temos no Brasil hoje. É um tema que não está diretamente ligado às convenções coletivas, mas acaba sendo ligado porque impacta em tudo. O primeiro é a terceirização. Vocês sabem que não tem lei. Os empresários, principalmente a CNI, têm tentado, junto ao Congresso, fazer uma lei regulando a terceirização e não consegue. O que existe é um precedente, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho falando que só vale terceirização nas atividades principais. Eu desafio qualquer um ministro a me comprovar o que é a atividade principal de uma empresa. São tudo especulações e subjetivismo. E gosto de desafiar e dizer o seguinte: pelo que vocês dizem de atividade principal, que é aquilo que leva para o produto final, mineração é a atividade principal de fabricante de automóvel. Porque sem minério não tem aço, sem aço não tem automóvel. Ou seja, cria-se algo e fica a empresa tentando adivinhar se aquilo vai ser enquadrado como atividade produtiva ou não. E tem lei no Congresso que não anda, infelizmente. Minutos que antecedem e sucedem. É uma das súmulas do TST, que diz que o tempo que o empregado está à disposição do empregador é considerado tempo de trabalho. Acontece que eles consideram o tempo que o empregado está tomando café dentro da empresa como tempo à disposição do empregador, o tempo que ele está trocando de roupa como tempo à disposição do empregador, e dependendo de condições, o tempo que ele está passeando dentro do ônibus também. Súmula 277, eu vou falar especificamente dela daqui a pouquinho. Súmula 85, essa é sobre compensação de jornada. Essa súmula, inclusive, é uma incongruência. Ela fala no item 1, que é permitido o acordo de compensação de jornada direto com o trabalhador, que é o que está na lei, e depois fala no item 5, que isso não se aplica ao banco de horas, que é algo que não tem na lei. Apelidar a compensação anual de bancos de horas e proíbe a negociação direta. Os turnos ininterruptos de revezamento, norma constitucional de 88. Quando saiu na Constituição, era só... Aliás, o nome é esse, é turno ininterrupto. Mas depois começaram a entender que a interrupção não era interrupção. Ou seja, ter intervalo de almoço, folga, sábado e domingo não era interrupção. E eu falo isso com tranquilidade, porque isso foi feito para siderúrgicas, que o cidadão trabalhava 8 horas sem intervalo para almoço, para nada. Começaram dizendo que quando era 3 turnos, não era interrupto. Hoje, eles já entendem que se trabalhar apenas em 2 turnos, mas o segundo turno passar de 10 da noite e houver revezamento, é turno ininterrupto, ou seja, jornada de 6 horas. Quem pratica isso tem um passivo trabalhista imenso. Súmula 423, depois o TST flexibilizou, falou assim, não, mas se tiver acordo coletivo, você pode fazer o turno ininterrupto em 8 horas, em vez de 6. Mas com o tempo ele falou, mas é só 8. Se fizer 8 horas em 1 minuto, o acordo é nulo. Ou seja, quem trabalha mais de 8 para compensar, tem também um passivo imenso aí, apesar do acordo. Horário noturno, quem mexe com o hospital sabe disso, embora a lei diga que o horário noturno é de 22 às 5, o TST já entendeu que se o cara trabalha depois, por exemplo, hospitais, quem trabalha de meia-noite a meio-dia, e tem muita gente, ele entende que é tudo horário noturno, todas as horas devem ser pagas com adicional e com horário reduzido. Artigo 364, 384 da CLT, é aquele que quase nenhuma empresa cumpre, é que diz que a mulher, se for prorrogar a jornada, e prestem atenção, é prorrogar, não é fazer hora extra não, você tem de dar um intervalo de 15 minutos. Então todo mundo que trabalha, isso no comércio provavelmente não aconteça, mas na indústria, a mulher trabalha 8 horas e 18 minutos, 8 horas e 20, 8 horas e meia, para compensar o sábado,
entende o tribunal que antes dela trabalhar meia hora, você tem de dar um intervalo de 15 minutos. O que é uma burrice, porque esse intervalo não é remunerado. Só obriga a mulher a ficar mais de 15 minutos dentro da empresa. Estabilidade da gestante, contrato a prazo. E aprendizagem, porque pus esses dois isso. Você contrata uma gestante por um período de 90 dias. Uma gestante não. Você contrata uma mulher por um período de 90 dias, seja contrato de experiência, ou seja porque a sua demanda é 90 dias. Ela engravida, você não pode mandá-la embora mais. A aprendizagem é mais grave ainda, porque o contrato de aprendizagem também tem período. É 1 ano, 2 anos, normalmente 2 anos. Se engravidar no meio, termina a aprendizagem, também não pode ser mandado embora. Mandato de junção, vocês viram aí, recentemente, foi por meio do mandato de junção que o aviso prévio virou uma lei de aviso prévio proporcional. Cota de aprendizes, todo mundo sabe, o Ministério Público está batendo. Você tem que ter um percentual de aprendizes. Agora, também um outro problema. A lei diz aprendiz que demanda formação profissional. Como eles pegam como referência o CBE, que é o Código Brasileiro de Ocupações, e por lá todo mundo tem de ter algum estudo, não tem ninguém, não tem profissão de analfabeto no CBO, eles entendem que todos os empregados da empresa devem ser considerados para o fim das cotas. E a de deficientes, que já está provado que não existe no Brasil deficiente suficiente para ocupar todas as cotas que a lei determina. Convenção 158 da OIT, que eu falei nela, só para dizer para vocês que todos aqui têm um risco muito grande de um passivo trabalhista imenso, que essa convenção proíbe a dispensa imotivada. Ela foi assinada e depois foi denunciada no governo Fernando Henrique. Só que o Lula depois mandou ela para o Congresso de novo, então tramita no Congresso uma Convenção 158, mas o que é pior, eles entraram com a ação de inconstitucionalidade, dizendo que a denúncia foi nula. O que acontece se essa denúncia for nula? Que a convenção vigora desde aquele tempo até agora. E lá no STF, onde está sendo julgado, o lado empresarial está perdendo de 4-1. 4 ministros já falaram que a denúncia é nula. Vocês podem imaginar o que vai acontecer se amanhã falar que a denúncia é nula. Todo mundo que foi demitido desde então vai entrar na justiça e a gente sabe, não interessa a prescrição, vai ter de reclamar tudo. Correção do fundo de garantia. Vocês lembram que o fundo de garantia, demissão passou de 40% para 50% para resolver um problema do tempo Collor. E isso já foi resolvido, já foi pago toda a dívida, mas o governo continua arrecadando 10%, para meu, imoralmente. E o mais grave é que foi feita uma lei acabando com isso, mas a presidente Dilma vetou essa lei, então hoje todo empregador continua dando 10% para o governo. Agora, só para lembrar aqui, para não dizer que eu que falo sozinho dos juízes, tem uma frase aí do ministro Marco Aurélio, que ele disse até no julgamento do mandato de injunção. Senhor ministro Marco Aurélio, ministro, o direito do trabalho é uno no território nacional e a variação de enfoques vai ser muito grande. Aqueles colegas que esquecem que protecionista é a lei e não o órgão julgador, passariam a ver a situação do prestador de serviço do hipossuficiente de uma forma benévola, até com exageros. Infelizmente, eu digo para vocês que 90% tem as honrosas exceções e esquece disso e acha que é o juiz que tem de proteger o empregado. E não é. É a lei já protege, tem de ser aplicada. Mas no dia a dia nós vemos o que acontece. E por isso que eu cito Marco Aurélio, porque ele, além de ser ministro do STF, foi também ministro do TST. Então conhece os colegas dele melhor que eu. Bom, o resto da palestra eu vou começar, eu diria até pelo fim. Pelo fim no sentido de que, primeiro, eu acho que é o mais importante,
essa súmula 277 deve ser uma das maiores preocupações, se não é, deveria ser, de todo negociador. Por quê? A lei sobre contratação coletiva é antiga, mas em 1992 saiu uma lei determinando a manutenção das cláusulas, ou seja, ao contrário do que estava na CLT, falava, as cláusulas de convenções se integram ao contrato individual. Qual o efeito colateral que ela teve de imediato? Redução nas negociações. Com isso, ninguém queria mais dar nada. Não, se eu fizer agora para a eternidade, ninguém pode assumir compromisso para a eternidade, governo nenhum garante a minha atividade empresarial para a eternidade, como é que eu posso garantir condições de trabalho? Então, isso aconteceu. 3 anos depois, a lei foi revogada. Em consequência da revogação da lei, já existia, ou existiu a súmula 277, que determinava isso aí. As condições alcançadas por força de sentença normativa ou convenção coletiva, não integrando de forma definitiva os contratos individuais de trabalho. É isso que está na lei, inclusive, e é isso que dizia a súmula. E depois, em decorrência daquela vigência temporária de lei, ela veio com o inciso 2 dizendo, isso só não se aplica no período de 92 a 95, ou seja, uma súmula que estava exatamente conforme a lei. Em 2012, continuava em vigor esta mesma súmula, Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções, em 2012 saiu a nova 277, integram os contratos individuais de trabalho, somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Ou seja, segundo o TST, a partir de 2012, você negociou, não pense em tirar, porque você não vai conseguir, porque ela já estará integrada ao contrato individual. E, vocês sabem disso, todo líder sindical não vai abrir mão disso, concordar com você, falando, já tem um direito garantido para a eternidade, eu vou fazer um acordo com você falando que essa cláusula não se aplica mais. Isto é que está em vigor até hoje, e importante é que tem muitas interpretações que não são corretas a respeito da súmula 277, principalmente do lado do empregado. Os advogados dos sindicatos de trabalhadores, ou por conveniência, ou porque não estudaram o assunto, entendem que as convenções coletivas que são eternas. E esse é um ponto muito importante para quem negocia. As convenções não são eternas. Ela seria eterna para quem estava na empresa quando ela foi feita, ou seja, ela integra ao contrato individual. Tudo aquilo que não é do contrato individual, cláusulas, por exemplo, a favor do sindicato patronal, do sindicato de empregadores, isso morre ao final da convenção. E também não vai se aplicar a futuros empregados. Então, sua convenção morreu, você não assinou mais, ela integra os contratos individuais, mas quem for admitido posteriormente não tem direito àquelas cláusulas. Vocês poderão dizer, mas e o princípio da isonomia? Eu diria que o princípio da isonomia se aplica a mesma coisa das normas internas da empresa. Vocês sabem que tem uma súmula também, dizendo que quando a norma interna da empresa é modificada, norma que concede benefícios, ela só se aplica aos futuros trabalhadores e não aos antigos. E ninguém diz que existe esta isonomia entre elas, porque são situações diferentes. Tudo isso que eu estou dizendo, eu vou mostrar para vocês que eu entendo, mas que a justiça também tem entendido. Agora, outra coisa
que é mais lamentável é que muito empregador fala assim, bom, mas é bom essa súmula 277, eu tenho um acordo ali que me dá direito de fazer banco de horas, me dá direito, vou entrar na seara de vocês, de trabalhar sábado depois das 13 horas, e não vai fazer mais convenção, vou continuar fazendo. A justiça não entende assim. A justiça entende que só se aplica aquilo que favorece ao trabalhador. O que favorece ao empregador não vale nada. E está aí, ó, um caso específico. Recurso de revista, sumarício, norma coletiva, comerciários. Isso aqui é o seguinte, tinha um acordo de comerciário que permitia, numa determinada localidade que eu não lembro, permitia o trabalho além de 13 horas. A convenção venceu, eles não conseguiram fazer um novo acordo, e as empresas, o sindicato queria continuar usando, fala, eu tenho esta convenção. E foi que a justiça pôs aí, enviava a colher a pretensão do sindicato patronal contra a alegação da contrariedade à súmula 277. Ou seja, isto não era interesse do empregador, do empregado, então não prevalece. Então nós podemos tirar nossa ilusão que tem alguma vantagem para o empregador. A outra é a mesma coisa, à luz da Corte Superior, a jurisprudência consagrada da súmula somente se aplica às normas coletivas avançadas após a sua autorização, de modo a se prestigiar a segurança do jurídico. Isso eu já sustentei, agora isso mais ou menos perdeu o objetivo. Como essa súmula veio depois de 2012, essa súmula só se aplicava às convenções firmadas depois de 2012. As que tinham sido firmadas antes, todas morreram no vencimento. É isso que eles conseguiram. A nova redação tende à preservação de direitos que visa a melhoria das condições sociais dos trabalhadores, consagrando a ultratividade condicional. É o que eles estão dizendo, essa ultratividade é só a favor do empregado. Outra coisa importante, mas que hoje também praticamente morreu, que eles utilizam o problema da segurança jurídica. Ou seja, a súmula 277 só se aplica às negociações feitas posteriormente, as anteriores morrem, por motivo pelo qual a alteração do entendimento deve ter seus efeitos aplicados às situações ocorridas a partir de sua publicação, e não retroativamente às situações já consolidadas. É mais ou menos a mesma coisa. Decisão da Justiça, que a súmula 277 não se aplica à participação nos lucros ou resultados. Isso é bom para a empresa, mas é até o óbvio, né? Lucros e resultados, você negocia para um ano, tem vencimento, tem meta, tem tudo. Mas é uma decisão dizendo que não se aplica apenas às normas coletivas que estabelecem o pagamento da participação nos lucros ou resultados, que, em virtude das suas particularidades, está atrelada a uma negociação específica e incerta. Isso tranquiliza. Isso é que eu falei, admitidos após a database. Ultratividade, normas coletivas, patamar, contrato de trabalho posterior ao termo da vigência do acordo, sua aplicação, inviabilidade. Ou seja, final aqui, não a se falar em ultratividade, nem tampouco em manutação de direitos, pois a laborista somente foi admitida anos após o término da vigência do instrumento normativo enfocado. Já disse isso. Se não tiver nova convenção, os novos trabalhadores não têm direito a isso. Isso é algo que nós temos de brigar por isso e mostrar, inclusive, ao Sindicato de Trabalhadores, porque eles hoje acham que não precisam negociar mais, não, já tem tudo, não precisa fazer mais negociação. Agora, o que eu pus aí? Arguição de descumprimento de preceito constitucional. Evidentemente que as empresas, as confederações, não concordam com essa súmula 277. E existe na Constituição uma figura que chama arguição de descumprimento de preceito constitucional. E já existem 2 ou 3 ações
lá no Supremo Tribunal Federal, questionando a legalidade dessas súmulas, o que, aliás, se alguma prosperar, vai ser de grande proveito, porque até hoje ninguém conseguiu como derrubar as besteiras, e a palavra é essa mesma, que saem nas súmulas do TST. E essa é uma tentativa. Nós temos essa EDACOFENEM, que é a Confederação Nacional do Estabelecimento de Ensino, que é a respeito da súmula 277. Eles estão questionando que ela descumpra o preceito constitucional. Mas para vocês verem como são as coisas, essa ação foi entrada em 2014 e desde o relator atual, o ministro Gilmar Mendes, desde julho de 2015 ela está conclusa o relator. Nós não sabemos durante quantos anos ela vai ficar lá. Depois tem uma outra, que é da Confederação Nacional de Saúde e Serviços, que está questionando aquilo que eu disse para vocês, o adicional noturno depois das 5 horas da manhã. Está como relatora a ministra Rosa Weber, em 17/8/2012, conclusos ao relator, ou seja, já tem 4 anos. Outra, aqui pegaram um outro instrumento previsto, não é a DPF, chama de reclamação. Confederação Nacional do Comércio, vocês aqui devem conhecer melhor do que eu. Quanto à súmula 244, aliás, contra várias súmulas. A 244, questionando a estabilidade do contrato a prazo, que eu falei aqui, da gravidez. A 277 da ultratividade, a 378, estabilidade do acidentado no contrato a prazo, que também a Justiça entende. Você fez um contrato a prazo, mas se o trabalhador acidentou, você não pode mandar embora, não importa se venceu o contrato. A escala 12/36, que o hospital faz muito, e a súmula diz que pode fazer, mas tem que pagar os feriados em dobro. Também está na mão do ministro Gilmar Mendes como relator, e desde outubro de 2015, lá parado. Vou entrar agora no tema específico da negociação coletiva. Eu começo falando em combater os mitos e esclarecer aos micos. Por quê? Nós temos vários mitos a respeito de negociação coletiva, muitos deles apoiados, inclusive, pelo lado empresarial, o que a gente não deve fazer, porque é isso que estimula o Tribunal do Trabalho a não acatar aquilo que nós negociamos. E esclarecer aos micos, eu falei isso aqui com o ministro do TST, num debate no Ministério do Trabalho. Ele falou: eu concordo com tudo que você falou, mas não posso falar que os meus colegas são micos. Eu falei: nem eu disse isso. Estou dizendo que nós vamos esclarecer aos micos, que é aqueles que saem seguindo ou repetindo o que os outros falam, sem análise. Isso eu já ouvi de ministro do TST, sem dizer de empregadores, que os dirigentes sindicais querem apenas a contribuição sindical. Evidente, quando eles falam isso, serve para patrão e empregado, né? Mas eles falam. E não é verdade. Tem de tudo. Tem gente, sim, que só quer isso. Mas essa não é a nossa realidade. Todos os dirigentes são corruptos. Estou dizendo também palavra que eu ouvi de ministro do TST. Todo dirigente sindical é corrupto. E nós sabemos que corrupção existe em todas as áreas. Eu gosto de dizer para eles, agora já passou, inclusive na Justiça do Trabalho, onde o Sol Lalau era um exemplo gritante de corrupção. A mesa de negociação é um circo. Eu também já vi empresário falar: a mesa de negociação não é circo, não. É lógico que todo lugar tem palhaço, né? Então, na mesa de negociação também tem palhaço. E tem estratégia de negociação que as pessoas não captam. Às vezes, o Sindicato Trabalhador faz muito isso. Ele coloca um cara lá para gritar alto, para falar palavrão.
Tudo isso a gente vê no dia a dia, mas nós temos que aprender. Mas não é que lá seja um circo, não. Pelo contrário, eu acho que é um lugar muito sério, porque o sindicato de trabalhador, por mais que a gente não goste, ele está procurando os interesses da categoria dele. E nós, do lado de cá, a mesma coisa, preservar os interesses da categoria. Então, lá não é circo. A outra que eu já ouvi do ministro, eu vou dizer quem é, que ele nem é ministro, mas Carlos Alberto Reis de Paula. Agora virou advogado de empresário também. Nós estávamos conversando isso ali, que esses caras ficam na Justiça do Trabalho só decidindo contra o empregador. O dia que aposenta, resolve ser advogado de empresa. Tudo bem, é o direito de cada um. Mas os empresários não sabem negociar. Existe esse conceito na Justiça do Trabalho. Não, nós temos de dar, porque os empresários não sabem negociar. E eu combato isso, mostrando aqui para vocês. Eu tenho, vocês viram aí um livro que depois vão sortear aí para vocês, o cara azarado deve ganhar para levar de presente, ter de ler, que chama Negociação do Trabalho a partir de 1824, que eu listei todas as cláusulas de convenção coletiva desde 1977, com a data que elas entraram em vigor, com o dia que entraram em vigor, para mostrar que houve realmente uma evolução muito grande na negociação coletiva. E se houve, é porque o empregador resolveu negociar. E, para mostrar para vocês, isto aqui é São Paulo. Em 1977, a Convenção de São Paulo, que sempre foi o carro-chefe de negociação, tinha 14 cláusulas. Hoje tem centenas. Agora, para Minas Gerais, que eles gostam de falar também que Minas não sabe negociar. Em Minas Gerais, nós tínhamos 4 cláusulas nas convenções. Eu costumo, inclusive, citar, isso acho que está no meu livro, que a primeira negociação coletiva que eu fiz com o sindicato, foi lá para Betinho, onde estava a FIA, tinha 3 cláusulas. Vocês sabem que as leis trabalhistas nós já tivemos várias. Teve uma época que era proibido dar aumento, simplesmente não podia dar nada. Teve uma época que você podia dar aumento, mas máximo fixado pelo governo. O governo falava, o máximo é tanto por cento. Mas mesmo esse máximo só era devido se você fizesse negociação coletiva. Se não tivesse negociação, o trabalhador não tinha nada. Se fizesse, tinha aquele máximo. Teve a lei do Almir Pazianotto, que tinha o famoso gatilho, como ele dizia. Toda vez que a inflação atinge 20%, dispara o gatilho e você é obrigado a dar antecipação. Essas 3 cláusulas que tinha no nosso acordo eram o seguinte: a primeira, dizendo que a data base seria no mês, por coincidência, de outubro. A segunda, que seria dado o aumento fixado pelo governo. E a terceira, por exigência legal, que as divergências na aplicação daquela convenção seriam dirimidas pela Justiça do Trabalho. Isto é que tinha em 77. Hoje nós temos 98 cláusulas nas convenções de Minas Gerais. Então eu não concordo, eu acho que nenhum de nós pode aceitar que o empregador não sabe negociar. Ele sabe negociar, o que às vezes alguns juízes não entendem, é que negociar não é você dar o que o outro cara quer. Esse é o grande problema. Negociar é negociar, é troca, você dá, ganha. E eles às vezes não querem isso. Só para lembrar rapidamente que no sistema internacional, esse é um dos problemas que eu acho do Brasil. Só cumpre convenção coletiva o empresário que se associou a seu sindicato patronal. Se você não quiser cumprir convenção coletiva, você deixa o sindicato patronal. É evidente que você fica sujeito à pressão do sindicato para fazer acordo coletivo. Enquanto no Brasil, todos vocês sabem, por força de lei, quem é representado pelo sindicato e não é associado, simplesmente por pertencer à categoria, por força de lei, é obrigado a cumprir todas as regras de convenção coletiva.
querendo ou não querendo. Foi assinada convenção coletiva, eu não sou associado, não importa, você tem de cumprir. Isso rapidamente vocês já sabem, sistema de negociação, quando a empresa negocia com o sindicato, chama-se acordo coletivo. Quando é um sindicato patronal com trabalhadores, é uma convenção coletiva. E o terceiro que eu coloquei, é que é muito comum, é que as federações reúnem diversos sindicatos patronais e negociam em nome deles. Nós, por exemplo, em Minas, eu negocio um acordo da Federação das Indústrias, que tem, por incrível que pareça, 17 sindicatos patronais envolvidos. Nós achamos melhor, eu pessoalmente, e eles também, facilita as negociações. Dissídio coletivo. Acho que todo mundo sabe o que é, mas só ratificar que o Tribunal Superior do Trabalho somente está acolhendo dissídio coletivo de natureza econômica se houver comum acordo. Até hoje tem negociador que fica intimidando a empresa. Se nós não der isso, nós vamos ter dissídio coletivo. Eu diria que hoje como hoje, isso não tem razão, a não ser que você concorde com o dissídio, ele não vai ser julgado, ele vai ser extinto sem julgamento de mérito. Porém, como tudo na vida tem um porém, eu não vou ler isso, mas é dizer para vocês o seguinte: primeiro, tem de ficar muito claro que você não concorda com o dissídio. Quem vai negociar a primeira vez, chamou na delegacia de trabalho, pede para constar na ata, eu não concordo com o dissídio coletivo. Foi chamado no tribunal, pede para constar com a ata, eu não concordo com o dissídio coletivo. Não quer dizer que não tem lá não, pelo contrário, eu acho que tem de ir, mas tem de deixar registrado. E aqui é uma opinião do atual presidente do Tribunal do Trabalho de Belo Horizonte, que felizmente não prevaleceu, mas que a gente tem de ficar atento para isso, porque a Justiça do Trabalho é terrível. Ele entende que ele concorda que tem de ter como um acordo, mas que em determinados casos o próprio judiciário poderia suprir esse comum acordo. No caso que ele fala, se o sindicato é muito fraco, não tem poder de mobilização, então ele podia pedir ao judiciário que supra o comum acordo e julgue o dissídio. É uma opinião que até hoje não prevaleceu, espero que não prevaleça, mas que nós temos de ficar atento, mas muito cuidado com isso, porque os tribunais não perdem a oportunidade para julgar, dizendo, por exemplo, do acordo tácito. Se você não deixou claro, ou se praticou determinados atos que parece que você concordou com o dissídio, eu já vi vários aí, julgamento. Não, o cara veio aqui, tentou a conciliação, em momento algum falou que era contra o dissídio. E julga mesmo. Contratação coletiva centralizada. É aquela que é feita pelos sindicatos, é a famosa convenção coletiva. O sindicato faz, como eu já disse, representando centenas ou milhares ou dezenas de milhares de empresas. Ela é a convenção de maior responsabilidade. Por quê? Eu já antecipei. Obriga a todos, grandes e pequenos. Quando você faz uma convenção, cai todo mundo lá dentro, cara grande ou é pequeno. Segundo, nulidade de cláusula. Essa é uma preocupação que nós, negociadores, temos de ter. Você, quando faz uma cláusula de convenção, você está dando uma certeza jurídica para o seu representado, ou você está induzindo ao erro? Porque todo empregado, empresário, pequeno e médio, ele parte do princípio que o seu sindicato patronal é o suprassumo e sabe o que é que está fazendo. Então, você põe uma cláusula na convenção, ele fala, eu posso seguir tranquilo aqui. E se, por exemplo, o sindicato patronal coloca lá uma cláusula de redução de jornada para intervalo de refeição, ele passa a praticar. Ou seja, você criou, foi um passivo trabalhista para a empresa, porque a justiça não vai aceitar. Nós temos que preocupar muito com isso. Efeitos colaterais. Hoje esse tema está mais ou menos superado, que você sabe que o adicional de insalubridade é 20%, 30%, 40% sobre o salário mínimo. Aí você cria um piso salarial alto. A justiça fala, não, você tem piso, o salário mínimo da categoria é o piso. Então nós vamos aplicar o adicional de insalubridade sobre isso. Produtividade PLR, isso é mais matéria filosófica, que eu sempre digo para o sindicato que hoje, depois da participação nos lucros ou resultados, não existe mais negócio de produtividade. A produtividade é dada pela participação nos lucros ou resultados.
Aqui o sindicato patronal fala assim, não, todo mundo, ausência de dissídio, greve, mas se não vai ter mais dissídio, vai ter greve. É uma possibilidade sim, porque quando você encosta alguém contra a parede, você tem que saber o que está fazendo. Mas esse problema de greve, que também dá umas 3 palestras, isso é um problema que a empresa tem de administrar. Nós não podemos ter medo de greve, senão você dá a empresa de presente para o sindicato. Aumento de acordos, porque está se tornando comum no Brasil, vocês estão vendo, muitas empresas fazerem acordo coletivo. E os sindicatos têm medo de que com esses acordos esvazia o sindicato. Agora, o acordo coletivo traz geralmente como efeito isso aí que a empresa não quer, representação no local de trabalho. Não pela representação em si, mas pela estabilidade que os representantes têm. Perda de representatividade dos sindicatos patronais. Tem gente que acha que o sindicato patronal perde representatividade. Eu acho que não perde nada, mas são... A descentralizada é aquela que você faz direto, empresa e empregado. Você contrata assuntos específicos da empresa, lógico. Normalmente as festas afastam os problemas políticos e ideológicos, porque na negociação coletiva, na convenção, onde do lado de lá está o sindicato patronal, vários de trabalhadores, vários sindicatos trabalhadores, muitas das coisas, para não dizer que a maioria que está na mesa, é problema ideológico e político, não tem nada a ver com o caso. No caso de empresa, isso normalmente não tem. E com o tempo, à medida que você vai negociando, você adquire, tanto a empresa como o sindicato, a cultura da negociação, o conhecimento dos negociadores, que ajuda a negociar. Eu, na minha vida, não tenho dúvida nenhuma. Toda vez que troca a direção do Sindicato de Trabalhadores, os que assumem com a certeza que eu corrompia todos os negociadores anteriores. Então, vem com a mão cheia de pedra. Eu não sei se é tentando uma corrupção, pode ser, ou outra coisa. Então, você gasta um tempo muito grande para provar para o novo negociador que você é negociador sério, que não existia nada daquilo. Porém, quando você faz acordo direto com o sindicato, você tem a pressão do sindicato, dos trabalhadores, direto na empresa, coisa que normalmente não acontece nas convenções, porque você negocia para 1.000 empresas, 10.000 empresas, não tem jeito de ter uma pressão direto com uma empresa. E o que eu falo? Transparência. Às vezes os caras falam, eu quero ver os livros da empresa, eu falo de quantas? Das 10.000, das 100.000? Quando é uma empresa só, o sindicato tem mais argumentos para exigir isso. Isso aqui é só para lembrar, para quem faz assembleia, e isso é esquecido no Brasil, que tem um artigo na CLT que exige quórum para aprovar a convenção coletiva, seja do lado patronal, seja do lado dos trabalhadores. Isso aqui também é filosofia. A principal vantagem da contratação deve ser a redução ou eliminação da incerteza que se encontra os trabalhadores e empregadores. Ou seja, a vantagem da convenção seria você ter certeza jurídica, saber se eu posso fazer, isto eu não posso fazer. E, evidentemente, que do lado patronal, principalmente, deve conciliar competitividade com o atendimento dos trabalhadores. É o segredo da negociação coletiva, dificílimo de fazer, né? Isto aqui eu tenho falado o seguinte, que a categoria econômica, normalmente, é só reativa. Fica aguardando o que o governo vai fazer, fica aguardando o que o sindicato pede. E nós hoje temos o dever de procurar outros caminhos. Nós temos de ser proativos nas nossas negociações coletivas. Isto é um outro precedente normativo do Tribunal Superior do Trabalho a respeito de um tema muito importante para quem está negociando, que é o desconto assistencial. Desconto assistencial, se tem alguém que não sabe, é uma taxa que o sindicato pede toda vez que ele negocia para descontar de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, um percentual de aumento. Quando eles começaram era 1%, passou para 2%, para 3%. Hoje eu já vejo pedido aí de 8% do salário do trabalhador.
E o TST disse, com base em decisões também do Supremo Tribunal Federal, que isto é ilegal, que é nulo o desconto de quem não é associado. Vários motivos, um dos quais que a Assembleia de Sindicato, quem tem direito aí é só associado. Mas não é só esse não. É porque isso é uma forma indireta de sindicalização. Veja, você tomar dinheiro do cara que não quer ser sócio do sindicato. E a Constituição garante a liberdade de alguém se sindicalizar ou não. Esse tema, em convenção de trabalhador, sempre tem o pedido deles. Alguns do lado empresarial também. Nós temos convenções coletivas que têm o desconto também para o lado empresarial. Eu tenho isso na FIENG. A grande diferença é que o lado empresarial paga se quiser. Você não tem jeito de ir lá e enfiar a mão no bolso dele para tirar. O trabalhador não. Quando você põe isso na convenção, é tirado do salário dele, querendo ou não. Essas orientações jurisprudenciais cuidam do mesmo tema. Agora, entretanto, vocês viram o negócio da legislação brasileira, a convenção coletiva aplica-se a associados e não associados. Então, nesse caso, não associado leva vantagem, porque ele não pode pagar, mas recebe os benefícios. Mas é o que está na lei. E do lado das empresas é pior ainda, que as empresas não associadas não podem participar de assembleias. Artigo 612 que eu pus ali foi para mostrar isso, mas tem de pagar a conta. Então eu digo, a solução para as empresas, e eu acho que toda deve fazer, eu sei que tem opiniões divergentes, é se associar ao sindicato, para ter voz e voto. Quem não se associa, não tem voz, não tem voto, mas tem de cumprir. Deve pagar a conta. Isso aí, aqui é para mostrar para vocês, e a coisa está complicada, decisões sobre desconto assistencial. Por que não pode? Tendo em vista a indevida exploração de trabalhadores não associados pela cobrança compulsória e ilegal em favor da entidade sindical. A empresa, o sindicato, foi condenado ao dano moral coletivo. Esta é outra preocupação que não dá para fazer outra palestra também, é o dano moral. E só vou antecipar para vocês que teve este mês agora uma decisão de um juiz do trabalho lá de Belo Horizonte, condenando ao sindicato dos hospitais a uma indenização de dano moral de 2 milhões de reais. E pagamento de custo de 60 mil. Então agora é moda, está na prática essa indenização de danos morais. Toda reclamação, em 10 reclamações trabalhistas, tem um estudo aí, 6 têm pedido danos morais. Mas aqui dentro do nosso tema especificamente, é a contribuição assistencial, que é um problema sério. Nós temos já enfrentado esse problema na FIENG. Quando você fala com o Sindicato de Trabalhadores que você não vai colocar a cláusula de desconto assistencial, eu falo, então não assina um acordo. Porque ele acha, aí volta aquele que eu falei lá no início, ele acha que já tem tudo garantido, para que eu vou fazer a convenção? Acontece que o sindicato patronal que fizer está correndo esse risco. Primeiro que já tem decisões da Justiça do Trabalho, que a empresa que desconta a contribuição assistencial é obrigada a devolver para o trabalhador. Eles não mandam o sindicato devolver, é a empresa que é obrigada a devolver para o trabalhador. E a empresa está vivendo nesse momento, não sabe se o bicho pega ou se o bicho come. Porque ela é obrigada a cumprir a convenção coletiva. Se ela não cumprir a convenção coletiva, que manda fazer desconto do trabalhador, o sindicato vai entrar na justiça. Aí ela faz o desconto, entra o Ministério Público ou qualquer trabalhador na justiça, ou a fiscalização do Ministério do Trabalho, lá em Minas, está fazendo isso. Chega e fala, você além da multa que eu vou te pagar, você tem de devolver toda a contribuição. Aí a mesma coisa, conduta antissindical, a dano moral que atinge a coletividade. O judiciário, nós temos que ter muito cuidado, porque você negocia uma coisa, o judiciário decide outra, interpreta diferentemente. Isso aqui
Aposentadoria especial. O pessoal de São Paulo tem no acordo lá, aposentadoria, não, essa aqui é especial, é que você dá garantia de emprego ou pagamento. O juiz falou, não, está escrito isso, mas o que está escrito é o trabalhador que tem que decidir se ele quer o dinheiro ou quer ser reintegrado. E aí vai outra, estabilidade, o acidentado em São Paulo. O cara adquire estabilidade, a convenção termina, isso antes da súmula 277, ele continua estável. Ilegalidade de cláusula. Essa aqui tem muita empresa que tem hora extraordinária, minutos que antecedem que excede a jornada de previsão em acordo coletivo. A justiça diz que isso é nulo, não adianta você fazer esse acordo ou convenção. Por que negociar? Depois de tudo isso, é negociar. Primeiro, o fundamento é a paz social, evitar a greve. Tem gente que não quer a greve, é uma forma de negociar. Medo da sentença normativa, que era um dos motivos que hoje, aparentemente, não tem mais. Medo da substituição processual. O sindicato falou, você me dá isso, ou vou entrar na justiça, substituindo os trabalhadores, pedindo uma série de outras coisas. E solução de um problema específico. Cuidado do negociador, isso é óbvio, mas muita gente não acredita, o sindicato não pode desvalorizar a sua luta aceitando as primeiras ofertas patronais. Nós temos que ter coragem. Tem gente que fala que não tem, de oferecer menos, porque é a regra. Palavra de um líder sindical, isso um dia um líder sindical me falou, negociador não pode ter vergonha, é no bom sentido. Negociador tem de ter coragem de falar, não vou te dar, não posso dar, o INPC é 3, eu vou dar 1% de aumento, se essa for a resposta. Porque eu digo isso porque um dia um negociador falou comigo, dono de empresa, mas eu tenho vergonha de oferecer menos que o INPC. Isso também é óbvio, o negociador deve inspirar confiança, sentimentos pessoais, somente falar o necessário, não fazer ameaças, ser flexível. O que o negociador tem que ter mais? Paciência, paciência e paciência. Responder o que foi dito, não a lei de Maluf. Lei de Maluf, você sabe qual é, aquela que diz assim, se você não puder convencer, confunda. Não é técnica para as negociações. E descobrir o que realmente é fundamental. O sindicato pede um monte de penduricalho, nós temos dever, nós negociadores, descobrir o que é fundamental ali para negociar aquilo, não é ficar dando um monte de coisa inútil, que depois agrega a convenção e não te traz proveito nenhum. Condições mínimas, acatamento é o que está na Constituição, que a Justiça não quer. Predomínio do específico sobre geral, ou seja, o acordo coletivo deveria prevalecer sobre a convenção. Repristinação, acabar com a súmula 277, voltar ao que era antes. Manutenção da supressão do poder normativo, que eu já disse que está suspenso pela Constituição. E eu gosto muito de dizer que dissídio coletivo sempre funcionou como incompetência e fuga dos negociadores. O cara não sabe negociar, manda para o dissídio e depois chega na Assembleia Patronal e fala que aqueles caras não sabem nem a hora que tem fome, por isso que eles decidiram assim. E o lado do trabalhador fala coisa pior, que eu não vou dizer aqui. Conclusão, 2 princípios fundamentais para chegar a bom termo nas negociações sindicais. Primeiro, os negociadores da categoria econômica têm de entender, muita gente esquece, que o líder sindical está ali defendendo o lado dele, ele não está do nosso lado não, ele tem de pensar como nós. E, ao final, o que a gente der, quem vai receber são os nossos trabalhadores, não é o líder sindical, não. Ele pode até ter um ganho político, mas quem vai ganhar são os nossos empregados. E o outro lado também. Eles têm de entender que nós também negociamos com seriedade e com o objetivo de não prejudicar a empresa e permitir um acordo honesto. Isto aqui eu aprendi com um colombiano há muitos anos atrás, eu acho que nenhum de vocês era nascidos, eu fiz um curso com ele de negociação, sem fávea, quando começaram a ter greve no Brasil. Ele falava, não negociar contra o tempo. Não. Ai que tener bunda de pedra. O que é isso? Você tem que estar disposto a sentar e ficar sentado quantas horas necessárias for, porque só assim que se faz convenção coletiva. Eu já fechei a convenção coletiva às 3 horas da madrugada,
E o mais surpreendente, no Tribunal do Trabalho, com o juiz acompanhando. Então, você tem de estar disposto, tem de ter condição de ficar sentado realmente. Por isso que ele usa essa expressão. E a outra coisa que todo mundo fica satisfeito, briga entre líderes sindicais, todo mentirilas. Eles falam que estão brigando, você fica, é mentira, na hora de vir para a empresa está brigando coisa nenhuma. Isso não mudou, era assim na Colômbia, continua sendo assim. É lógico que uma hora um pode brigar com o outro por motivos pessoais. Mas nós não devemos também falar, o sindicato está brigando, esse ano vai ser tranquilo. E para não dizer que eu não falei de flores, eu gosto sempre de repetir isso aqui, que eu aprendi na vida. O otimista pode ou não obter sucesso, mas jamais vi um pessimista vitorioso. Eu nunca vi, se vocês conhecerem, nunca vi um pessimista vencer na vida. Não basta ser otimismo, evidente. Você tem que ser otimista e fazer o que deve ser feito. Mas então, dentro disso, vamos ser otimistas, apesar de tudo isso. Muito obrigado.